Em uma época em que a liberdade tinha preço, uma mulher foi vendida, mesmo esperando um filho. Ninguém, nem mesmo o novo senhor, imaginava o que estava prestes a acontecer. Naquela noite, o parto trouxe à luz um segredo que mudaria tudo na fazenda. Voz mais intensa. O que ele viu o fez cair em lágrimas. Agora me conta uma coisa. De qual cidade você está assistindo essa história? E se você gosta de histórias que tocam o coração e fazem pensar, se inscreve no canal Histórias Magníficas Tontura. Vamos lá. Abril de 1868. O mercado de escravos de Vassouras, no Vale do Paraíba, fervilhava com o movimento de sempre, compradores avaliando mercadoria, vendedores anunciando qualidades, e dezenas de seres humanos acorrentados esperando seus destinos serem decididos como gado em leilão. O cheiro era insuportável. Suor, medo, fezes, desespero humano condensado em espaço pequeno demais. Entre os que seriam vendidos naquele dia estava Helena, uma mulher de 28 anos com olhos que ainda carregavam centelha de dignidade apesar de anos de humilhação. Ela estava grávida de 7 meses, barriga grande impossível de esconder mesmo sob o vestido rasgado e sujo. Ao seu lado, acorrentado à mesma corrente, estava Joaquim, seu companheiro há 5 anos, pai da criança que ela carregava. Eles se conheceram na fazenda Santa Clara, propriedade do falecido barão de Itapemirim. Haviam se casado na tradição dos escravizados, pulando vassoura numa cerimônia simples, testemunhada por seus irmãos de senzala, abençoada pela velha tia Joana que fazia papel de sacerdotisa. Não era casamento legal, claro, escravizados não tinham direito a casamento oficial. Mas para eles, era tão sagrado quanto qualquer cerimônia em igreja de mármore. Agora estavam sendo vendidos porque o barão morrera endividado, e seus herdeiros precisavam liquidar a propriedade. Toda a fazenda seria leiloada, terra, equipamentos, animais, e as 120 pessoas que trabalhavam ali. Famílias seriam separadas. Crianças vendidas para um lado, pais para outro. Era a rotina brutal do sistema. Lote 43. O leiloeiro gritou, sua voz ecoando pela praça. Mulher, 28 anos, saudável, experiente em casa e roça. Grávida de 7 meses, 2 pelo preço de 1 quando o bastardo nascer. Ele riu da própria piada cruel. Alguns compradores riram também. Helena manteve a cabeça erguida. Ela não daria a eles a satisfação de vê-la quebrada. Joaquim ao seu lado sussurrou, força, meu amor. Seja o que Deus quiser, sempre vou te amar. Sempre vou amar nossa filha. Filha, Helena sussurrou de volta, conseguindo meio sorriso apesar das lágrimas. Você acha que é menina? Tenho certeza, Joaquim respondeu. E vai ser forte como a mãe. Vai ser livre um dia. Eu sei. O leilão começou. 3 fazendeiros mostraram interesse em Helena. Uma escrava que já vinha com bebê extra tinha valor. Mas quando viram Joaquim acorrentado a ela, alguns hesitaram. Vende separado? Um perguntou. Claro, o leiloeiro respondeu alegremente. Preços diferentes, obviamente. Foi então que um homem que estava nos fundos da multidão falou. Sua voz era suave mas carregava autoridade que fez todos se virarem. Compro os 2. Juntos. Qual o preço? O homem era Lúcio Mendes de Albuquerque, dono da fazenda Bom Retiro a 50 quilômetros dali. Aos 42 anos, era viúvo recente, sem filhos, conhecido por ser recluso e excêntrico. Havia rumores sobre ele, que estudará medicina em Paris mas nunca praticara, que perderá esposa e filho em parto mal-sucedido, que desde então vivia como fantasma em sua propriedade. Juntos, o leiloeiro repetiu, surpreso. Senhor, não faz sentido econômico. Pode comprar só a mulher por melhor preço. O homem. Eu sei fazer contas, Lúcio interrompeu. Quanto pelos 2? O preço foi acordado, alto demais, todos acharam. Lúcio estava claramente pagando mais que o valor de mercado. Mas ele não negociou, apenas pagou em ouro e mandou as correntes serem removidas. Não uso correntes, ele disse simplesmente. Se fugirem, fugirão.
mas não vou acorrentá-los. Helena e Joaquim se entreolharam, confusos. Que tipo de senhor era esse? A viagem de carroça até a fazenda Bom Retiro levou 2 dias. Diferente do esperado, Lúcio não os fez caminhar acorrentados atrás. Ele ofereceu lugar na carroça coberta, deu-lhes comida, pão fresco, queijo, até carne seca. Helena e Joaquim comiam com cautela, esperando a armadilha. Ninguém era bondoso sem razão, especialmente não com escravizados. Durante a viagem, Lúcio falou pouco. Mas na segunda noite, enquanto acampavam sob estrelas, ele finalmente quebrou o silêncio. Vocês estão se perguntando por que os comprei juntos. Não era pergunta, mas Helena respondeu mesmo assim. Sim, senhor. Lúcio olhou para o fogo por longo tempo antes de falar. Minha esposa, Isabela, morreu há 3 anos. No parto. O bebê também, um menino. O médico que contratei era incompetente, bêbado. Ele fez coisas erradas. Causou hemorragia. Eu assisti minha esposa sangrar até a morte enquanto segurava nosso filho morto. O silêncio que seguiu era pesado. Helena instintivamente colocou a mão na própria barriga. Lúcio continuou: estudei medicina em Paris. Fui treinado em partos, em cirurgia. Mas quando foi minha própria esposa, congelei. Não consegui agir. E eles morreram enquanto eu assistia, impotente. Ele olhou para Helena então, seus olhos carregando dor que anos não haviam curado. Quando vi você no mercado, grávida, acorrentada, sendo vendida sozinha, vi Isabela. Vi como o sistema brutal não se importa com vida, com amor, com família. E não consegui deixar acontecer de novo. Não consegui deixar você ser separada dele. Joaquim, que estivera silencioso, finalmente falou. Senhor é diferente. Sou hipócrita, Lúcio corrigiu amargamente. Porque ainda os comprei. Ainda os possuo. Ainda participo do sistema que odeio. Mas pelo menos. Ele parou, procurando palavras. Pelo menos posso garantir que quando seu bebê nascer, tenha os 2 pais. Posso garantir que o parto seja seguro. É o mínimo que posso fazer. Helena sentiu lágrimas, não de tristeza, mas de algo que não sentia há anos. Esperança. Senhor vai ajudar quando o bebê vier. Vou fazer o parto pessoalmente, Lúcio disse. Não vou deixar você morrer como deixei Isabela morrer. Esta é minha chance de redenção, talvez. Quando chegaram à fazenda Bom Retiro no dia seguinte, Helena e Joaquim viram que era diferente mesmo. As senzalas eram limpas, arejadas, com janelas de verdade. Os escravizados, apenas 30, fazenda pequena, pareciam bem alimentados, sem marcas óbvias de chicote. O feitor, um homem livre negro chamado Tobias, os recebeu com gentileza estranha. Bem-vindos, Tobias disse. Aqui é diferente. Senhor Lúcio não bate. Não separa famílias. Paga salário pequeno que podem juntar para comprar alforria. Não é liberdade, mas é. Ele procurou palavra certa. É humanidade. É o mais perto de decente que sistema podre pode ser. Helena foi levada para quarto separado, não luxuoso, mas limpo, com cama de verdade, não apenas tábua. Joaquim ficaria em quarto ao lado. Lúcio explicou, por causa da gravidez. Se precisar de mim à noite, estarei na casa grande. É só mandar chamar. Naquela noite, deitada em cama de verdade pela primeira vez em 28 anos, Helena chorou. Chorou por anos de sofrimento. Chorou por esta estranha bondade. Chorou de medo de que fosse sonho que acabaria violentamente. Mas principalmente chorou de esperança. Esperança perigosa, frágil, mas real, de que talvez, apenas talvez, seu bebê teria chance. 2 meses se passaram. Helena se adaptava à vida na fazenda Bom Retiro com mistura de alívio e desconfiança constante. Era bom demais para ser verdade. Tinha que haver armadilha. Mas os dias passavam e a armadilha não aparecia. Lúcio a examinava semanalmente, sempre com Joaquim presente,
sempre explicando o que estava fazendo, sempre respeitoso. O bebê está grande, ele disse numa dessas consultas. Muito grande. Pode ser difícil. Mas estou preparado. Tenho instrumentos, medicamentos que trouxe de Paris. Você e o bebê vão sobreviver. Helena queria acreditar. Mas vira tantas mulheres morrerem no parto. Vira tantos bebês nascerem mortos ou morrerem nos primeiros dias. Era parte da vida de escravizadas, parir em condições terríveis, sem ajuda adequada, muitas vezes tendo que voltar ao trabalho horas depois. Senhor, ela perguntou numa dessas consultas, por que faz isso? Por que se importa? Lúcio parou o que estava fazendo. Porque Isabela me fez prometer, antes de morrer. Ela segurou minha mão, com força que não deveria ter, e disse: promete que vai usar seu conhecimento para ajudar outras. Não deixa outras mulheres morrerem como eu. Promete. Sua voz quebrou. Fiz a promessa. Mas por 3 anos, não tive coragem de cumprir. Estava muito quebrado. Até ver você sendo vendida sozinha, grávida, e perceber que tinha escolha. Continuar covarde ou finalmente honrar sua memória. Joaquim, sentado ao lado de Helena, perguntou algo que ninguém ousaria perguntar a senhor. E quando o bebê nascer? O que acontece conosco? Era pergunta perigosa. Lembrava Lúcio que, por mais gentil que fosse, ainda era dono deles. Ainda tinha poder de vender, punir, separar. Lúcio olhou para o casal por longo tempo. Não sei, ele admitiu. Sistema não permite que eu simplesmente liberte vocês. Há leis, burocracia, taxas pesadas. E se libertar vocês, onde irão? Como sobreviverão? Mundo lá fora não é gentil com negros livres. Talvez seja até mais perigoso. Ele suspirou. Estou tentando encontrar caminho. Talvez salário maior, permissão para cultivar própria terra, documentos que garantam que nunca serão vendidos. Não é liberdade, mas é mais que maioria tem. É mais do que merecemos? Helena perguntou amargamente. Ou é menos do que merecemos como seres humanos? A pergunta cortou como lâmina. Lúcio não tinha resposta. Junho chegou com calor sufocante. Helena estava enorme, desconfortável, ansiosa. O bebê chutava constantemente, virando e revirando. Uma noite, ela acordou com dor, não contração ainda, mas algo diferente. Ela acordou Joaquim, que correu para buscar Lúcio. O senhor apareceu em minutos, cabelo despenteado, ainda em roupas de dormir. O que sente? Ele examinou rapidamente. Seu rosto ficou sério. O bebê virou. Está de cabeça para baixo agora. Bom sinal. Mas... Ele hesitou. Mas o que? Helena perguntou, medo apertando seu coração. É muito grande mesmo. O parto será difícil, talvez perigoso. Preciso que você confie em mim completamente. Se algo der errado, vou ter que fazer escolhas rápidas. E preciso da sua permissão para fazer o que for necessário para salvar você e o bebê. Helena olhou para Joaquim, depois de volta para Lúcio. O que quer dizer com fazer escolhas? Lúcio respirou fundo. Em Paris, aprendi técnica chamada cesariana. Cortam a barriga, tiram o bebê diretamente. É perigoso, muitas mulheres morrem de infecção depois. Mas às vezes é a única chance quando o bebê é grande demais. Se o parto normal não funcionar, posso precisar fazer isso. O terror no rosto de Helena era visível. Joaquim segurou sua mão com força. Você confia nele, ele sussurrou para ela. Helena olhou nos olhos de Lúcio, viu dor, viu determinação, viu o homem carregando fantasmas mas lutando para fazer o certo. Confio, ela disse finalmente. Faça o que precisar fazer. 2 semanas depois, em manhã quente de junho, o trabalho de parto começou. Helena estava ajudando na cozinha quando sentiu a primeira contração. Não forte, apenas aperto desconfortável. Mas ela sabia o que significava. 9 meses de espera, medo e esperança misturados, chegavam ao fim. É hora, ela disse para Joaquim, que estava reparando cerca próxima.
Ele largou as ferramentas e correu com ela para a casa grande, onde Lúcio mantinha quarto preparado especificamente para o parto. Limpo, com lençóis brancos, instrumentos esterilizados, ervas medicinais, tudo que medicina moderna e conhecimento tradicional podiam oferecer. Lúcio estava lá em minutos, já preparado. Ele havia praticado mentalmente este momento 1000 vezes nos últimos 2 meses, revisando cada passo, cada possível complicação, cada solução. Não podia falhar de novo. Não agora. As contrações começaram leves, espaçadas. Lúcio encorajava Helena a caminhar, a se mover, dizendo que ajudava. Joaquim caminhava com ela, segurando sua mão, sussurrando palavras de encorajamento. Horas passaram assim, dor aumentando gradualmente, contrações ficando mais frequentes. Quando o sol começou a se pôr, as contrações eram fortes, vindo a cada 5 minutos. Helena estava suando, seu rosto contraído de dor, mas ainda aguentando. Lúcio a examinava regularmente. Está progredindo bem, ele dizia. Devagar, mas bem. Mas quando a noite caiu completamente, algo mudou. As contrações ficaram violentas. Helena gritava com cada uma, seu corpo inteiro tremendo. Mas quando Lúcio examinou, seu rosto empalideceu. O bebê não está descendo. Está travado. Joaquim sentiu terror gelado. O que isso significa? Significa, Lúcio disse, voz tensa mas controlada, que vamos precisar de ajuda extra. Ele se virou para Tobias, que estava esperando do lado de fora. Busca a parteira Maria. Rápido! Maria era a parteira tradicional que morava na fazenda vizinha. Mulher de 70 anos que trouxera centenas de bebês ao mundo, que conhecia truques e técnicas passados por gerações. Lúcio respeitava o conhecimento dela tanto quanto confiava em seu próprio treinamento formal. Maria chegou em 40 minutos, tempo interminável onde Helena sofria, empurrava, gritava. A velha parteira examinou com mãos que sabiam exatamente o que procurar. Ela e Lúcio conversaram em português e iorubá misturados, discutindo posições, manobras, opções. O bebê tem ombro travado, Maria finalmente disse em português claro. É grande demais. Muito grande. Vou tentar virar ele por fora. Vai doer. Helena apenas assentiu, além de palavras. Maria colocou mãos na barriga de Helena e começou a pressionar, manipular, tentando manualmente virar o bebê dentro do útero. Helena gritou, grito que ecoou pela fazenda inteira, fazendo todos pararem e olharem para a casa grande com expressões tensas. Quase, Maria murmurou. Quase. Ali. Consegui. Lúcio examinou novamente. Seu rosto mostrou alívio. Está em melhor posição agora. Helena, próxima contração, você empurra com tudo. Tudo que você tem. Entende? Helena, exausta além do imaginável, assentiu. Quando a próxima contração veio, onda de dor tão intensa que ela viu estrelas, empurrou. Empurrou com 28 anos de raiva, de medo, de esperança. Empurrou por sua mãe que morreu em parto. Empurrou por todas as mulheres escravizadas que deram à luz em condições horríveis. Empurrou por seu bebê que merecia vida melhor. E sentiu algo se mover. Algo ceder. A cabeça. Vejo a cabeça. Lúcio gritou. Mais um empurrão. Só mais um. Helena não tinha mais força. Cada músculo de seu corpo gritava em agonia. Ela havia empurrado por horas, sangrara, suara, dado tudo o que tinha. Não restava nada. Mas então sentiu mão de Joaquim segurando a sua com força desesperada, ouviu ele sussurrar. Nossa filha precisa de você. Você consegue. Você é mais forte que qualquer coisa que esse mundo cruel te fez passar. E encontrou força que não sabia existir. Naquela próxima contração, Helena empurrou com rugido primitivo que vinha de lugar mais profundo que pensamento consciente. Era som de vida lutando para existir contra todas as probabilidades. O bebê escorregou para fora num jorro súbito de fluidos. Lúcio o pegou com mãos treinadas, verificando rapidamente. Por segundo aterrorizante, o bebê estava silencioso. Azulado. Não respirava. Não,
Lúcio sussurrou, e naquela palavra estava todo o trauma de perder seu próprio filho. Mas desta vez, ele estava preparado. Ele limpou as vias respiratórias do bebê rapidamente, virou-o de cabeça para baixo, bateu suavemente nas costas. Nada. Ele colocou a boca na boquinha minúscula e soprou argentil para os pulmões colapsados. Uma vez. Nada. 2 vezes. Nada. Por favor, Joaquim orava em voz alta. Por favor, Deus. Por favor. 3 vezes. E o bebê tossiu. Depois inalou. Inalação profunda, desesperada. E então soltou o grito robusto, furioso, indignado. Era menina, exatamente como Joaquim previra. Menina perfeita com punhos cerrados, cara vermelha de raiva por ter sido puxada para mundo frio e desconhecido. Menina! Lúcio gritou, lágrimas correndo por seu rosto. Uma menina perfeita e saudável. Ele a limpou rapidamente, cortou o cordão umbilical, envolveu-a em cobertor macio. Mas antes de dar a Helena, ele olhou para o bebê nos braços e sussurrou: Bem-vinda ao mundo, pequena. Você é guerreira. Sobreviveu quando as probabilidades diziam que não deveria. Isso conta para algo. Tem que contar. Ele colocou a bebê no peito de Helena, que a abraçou com força desesperada, chorando alto. Joaquim caiu de joelhos ao lado da cama, tocando suavemente a cabecinha da filha com dedos trementes. Nossa filha, ele sussurrou. Nossa linda filha. Mas então Lúcio notou algo. Algo impossível. Ele olhou mais de perto para a bebê, depois para Helena, depois para Joaquim. Seu rosto ficou pálido como cinza. Meu Deus, ele sussurrou. Maria, a parteira, viu também. Seus olhos se arregalaram. O que? Helena perguntou, pânico imediato. O que há de errado com ela? Lúcio olhou para o casal com expressão que misturava choque, compreensão e algo mais, algo como terror. Porque ele acabará de descobrir algo que mudava tudo. Algo que explicava por que a bebê era tão grande. Algo que tornava aquele nascimento não apenas difícil, mas perigoso de formas completamente diferentes. A bebê que dormia pacificamente nos braços de Helena tinha pele clara demais. Não apenas mais clara que os pais, isso acontecia às vezes. Mas era pele branca. Indiscutivelmente branca. E tinha olhos que, mesmo fechados, eram claramente diferentes. E quando Lúcio checara rapidamente, vira a marca de nascença específica que ele conhecia muito bem. Porque ele tinha a mesma marca. Exatamente a mesma. No mesmo lugar. Aquela não era apenas uma bebê escravizada nascida em sua fazenda. Aquela era sua filha. Sua filha biológica. De alguma forma impossível, inexplicável, ela era sua. O silêncio no quarto era tão profundo que até a bebê parecia senti-lo, seus pequenos movimentos ficando quietos. Lúcio ainda olhava para a criança, sua mente correndo freneticamente, tentando entender o que via, mas não podia ser verdade. Senhor? Helena perguntou de novo, sua voz carregando medo crescente. O que há de errado? Por que está olhando para ela assim? Lúcio forçou-se a respirar, a pensar, a ser médico e não homem quebrado por impossibilidade. Não há nada errado, ele disse, voz estranha até para seus próprios ouvidos. Ela é perfeita. Completamente saudável. Mas suas mãos tremiam enquanto examinava a bebê mais completamente. Cada detalhe confirmava o impossível. A marca de nascença, pequena mancha em forma de lua no ombro esquerdo, era idêntica à sua. Os dedos dos pés tinham o mesmo formato único, segundo dedo mais longo que o primeiro, que ele herdara de seu pai. O formato do rosto, mesmo em recém-nascido, ecoava seus próprios traços. Maria, a parteira, viu tudo também. Ela era velha, sábia, conhecia segredos que pessoas carregavam. Ela se aproximou de Lúcio e sussurrou baixinho em Yorubá. Isso muda tudo, senhor. Você sabe que muda. Como? Lúcio sussurrou de volta na mesma língua. Como é possível? Maria olhou para Helena com expressão que misturava pena e compreensão. Então voltou-se para Lúcio. Existem histórias antigas
sobre almas que procuram seus corpos, sobre promessas que atravessam a morte. Ela pausou. Sua esposa morreu em parto. O bebê que ela carregava morreu. Mas e se a alma dele não morreu? E se procurou novo corpo, nova chance? Era superstição? Lúcio sabia. Não havia ciência nisso. Mas olhando para aquela bebê impossível, ele não conseguia pensar em explicação melhor. Sua esposa Isabela morrera há 3 anos. 9 meses de gravidez somados aos 3 anos dava exatamente o tempo certo. Você está dizendo, ele sussurrou, mal acreditando nas próprias palavras, que este é meu filho? Renascido. Sua filha agora, Maria corrigiu gentilmente. Mas a alma, talvez seja a mesma. Talvez seja a promessa cumprida de forma diferente. Joaquim não entendia Iorubá, mas via que algo estava acontecendo. Senhor, ele disse, voz firme apesar do medo, o que está errado? Por favor, nos diga a verdade. Lúcio olhou para o casal, para Joaquim que amava Helena completamente, que havia sido pai dedicado mesmo antes da criança nascer, que a trataria como sua própria não importava o quê. E para Helena, que carregara a criança por 9 meses, que quase morrera trazendo-a ao mundo, que era mãe em todos os sentidos que importavam. E então olhou para a bebê, para sua cor impossível, para suas características que gritavam uma verdade que ninguém quereria ouvir. Ele tinha que tomar decisão. Podia dizer a verdade, que aquela criança era biologicamente sua, que de alguma forma misteriosa ou miraculosa, ela tinha seu sangue. O que causaria isso? Destruiria Joaquim. Destruiria Helena. Criaria perguntas impossíveis. E pior, uma vez que verdade fosse conhecida, ele teria que decidir legalmente o que fazer. A criança seria tecnicamente escravizada por nascimento da mãe. Ou seria livre por ser sua filha. Ou podia mentir. Podia dizer que a pele clara era a variação genética normal, que acontecia. Podia esconder a marca de nascença, nunca mencioná-la. Podia deixar Joaquim e Helena criarem a filha deles em paz, sem complicações. Senhor? Helena insistiu, lágrimas agora escorrendo. Por favor. Lúcio tomou a decisão mais difícil de sua vida. Peço desculpas, Lúcio disse cuidadosamente, forçando voz calma, por minha reação. É que... Ele buscou explicação plausível. Ela é excepcionalmente grande para recém-nascida. Estava preocupado que pudesse ter problemas de saúde relacionados. Mas depois de examinar completamente, está perfeita. Pulmões fortes, coração batendo firme, reflexos excelentes. Helena visivelmente relaxou. Então ela está bem? Realmente. Realmente, Lúcio confirmou, odiando-se pela mentira mas sabendo que era necessária. Ele olhou para Joaquim. Você tem filha linda e saudável. Parabéns. Joaquim sorriu, sorriso de puro alívio e alegria. Ele olhou para a bebê com amor incondicional. Ela tem seus olhos, ele disse para Helena. E seu nariz. É perfeita. Maria, a parteira, encontrou os olhos de Lúcio. Ela entendia o que ele acabará de fazer. Escolher a paz sobre verdade, amor sobre biologia. Ela assentiu quase imperceptivelmente, concordando com a escolha. Como vão chamá-la? Maria perguntou, mudando o assunto deliberadamente. Helena olhou para a filha, depois para Joaquim. Isabel, ela disse. Quero chamá-la Isabel. Era nome comum, mas Lúcio sentiu como golpe físico. Helena não tinha como saber que fora nome de sua falecida esposa. Era coincidência cruel ou algo mais? Isabel, Joaquim repetiu, testando o nome. Isabel. É perfeito. Lúcio precisou sair do quarto. Vou preparar tônico para você, Helena, para ajudar na recuperação. Ele saiu rapidamente, andando para seu escritório onde fechou a porta e encostou-se nela, tremendo. O que acabará de acontecer? Como aquilo era possível? Havia 1000 explicações racionais. A criança não podia biologicamente ser sua. Ele não tocará em Helena. Nunca a vira antes do leilão há 2 meses. Era impossível. Mas a marca de nascença não mentia.
A semelhança não mentia. E uma parte dele, a parte que acreditava em coisas além da ciência, que vira demais para descartar mistérios, sabia que algo além do normal havia acontecido ali. Talvez Maria estivesse certa. Talvez fosse Alma procurando novo corpo, nova chance. Talvez fosse Isabela, sua esposa morta, cumprindo promessa de alguma forma. Ou talvez fosse filho que ele perderá, voltando de forma diferente. Ou talvez fosse loucura induzida por trauma e culpa. Não importava. Porque ele acabará de tomar decisão. Não contaria. Deixaria aquela família em paz. Joaquim seria o pai. Helena seria a mãe. Isabel seria filha deles. E ele seria apenas o senhor que os comprará e garantirá que o parto fosse seguro. Mas sabia que precisava fazer mais. Precisava garantir que aquela criança, sua filha por biologia ou alma ou mistério, tivesse vida que merecia. Nas semanas seguintes, Lúcio observava Isabel crescer com mistura de fascínio e tormento. A bebê era saudável, crescendo bem, amamentando forte. Helena recuperava-se do parto difícil melhor que esperado. Joaquim era pai dedicado, acordando de noite quando Isabel chorava, cantando canções de ninar em Yorubá, construindo berço de madeira com as próprias mãos. Mas conforme Isabel crescia, a verdade tornava-se mais difícil de esconder. Sua pele permanecia clara, não escurecia como às vezes acontecia com recém-nascidos. Seus olhos abriram revelando cor avelã clara, quase dourada. Seu cabelo, quando começou a crescer, tinha textura diferente, mais solto, mais ondulado que encaracolado. Outros escravizados da fazenda começaram a notar. Sussurros começaram. Aquela criança não parece com os pais. De onde veio essa cor? Será que o antigo senhor? Mas sussurros morriam quando viam amor óbvio entre Joaquim, Helena e Isabel. Amor não mentia, mesmo quando aparências confundiam. Lúcio sabia que precisava agir antes que questões ficassem altas demais. Uma noite, 2 semanas após o nascimento, ele chamou Joaquim e Helena para conversa privada em seu escritório. A bebê Isabel dormia nos braços de Helena, embrulhada em cobertor fino. Há algo que precisamos discutir, Lúcio começou, escolhendo palavras cuidadosamente. Sobre Isabel. Sobre o futuro dela. Helena instintivamente abraçou a bebê mais forte. O senhor vai nos separar dela. Não, Lúcio disse rapidamente. Não, nunca, mas... Ele pausou, respirou fundo. Isabel é diferente. Vocês sabem disso. Outros sabem disso. E essa diferença vai tornar-se mais óbvia conforme ela cresce. Joaquim, que estivera silencioso, finalmente falou. Sua voz era baixa, controlada, mas carregava dor profunda. O senhor está dizendo que ela não é minha filha biologicamente. Eu sei disso, senhor. Sempre soube. Helena virou-se para ele, chocada. Você sabia? Joaquim olhou para ela com olhos cheios de amor e tristeza. Na fazenda Santa Clara, antes de nos venderem, o filho do barão, ele te levou uma noite. Eu ouvi você chorar depois. Nunca falamos sobre isso porque o que havia para falar era a realidade do sistema. Não foi sua escolha. Não foi sua culpa. Sua voz quebrou. Mas quando descobriu que estava grávida, eu escolhi amar aquela criança. Porque ela era parte de você. E porque era inocente. Lágrimas corriam pelo rosto de Helena. Eu nunca quis, ele me forçou, eu tentei esquecer, tentei fingir que não aconteceu. Eu sei, Joaquim disse gentilmente, segurando a mão dela. E não importa. Isabel é nossa filha. Não importa de onde veio. Ela é nossa. Lúcio sentiu como se estivesse testemunhando algo sagrado. Amor que transcendia a biologia, que escolhia família apesar de trauma. Mas também sabia que tinha que revelar sua própria descoberta impossível. Há mais, ele disse cuidadosamente. Algo que descobri no nascimento. Algo inexplicável. Ele abriu a camisa, mostrou a marca de nascença em forma de lua em seu ombro esquerdo. Depois, gentilmente,
Ajustou o cobertor de Isabel para mostrar a marca idêntica no mesmo lugar. O silêncio era total. Helena olhou da marca de Lúcio para a marca de Isabel e de volta. O que isso significa? Não sei, Lúcio admitiu. Minha esposa, Isabela, morreu há 3 anos dando à luz nosso filho. Ele também morreu. E agora surge esta criança, com minha marca de nascença, com meu nome variado, nascida exatamente 9 meses após 3 anos se passarem. Ele olhou para eles. Não estou dizendo que entendo. Não estou dizendo que há explicação racional. Mas algo aconteceu aqui que vai além do normal. Joaquim processou isso lentamente. O senhor está dizendo que esta é sua filha? De alguma forma. Estou dizendo que não sei o que ela é, Lúcio respondeu honestamente. Biologicamente impossível de ser minha. Nunca toquei em Helena. Mas as marcas não mentem. E há. Ele hesitou. A possibilidade de que seja a alma do meu filho perdido, procurando novo corpo. Maria, a parteira, acredita nisso. Culturas antigas falam de tais coisas. Helena olhou para a bebê dormindo pacificamente. Então o que fazemos? Quem são os pais dela verdadeiros? Lúcio se ajoelhou para ficar no nível dos olhos deles. Vocês. Vocês são os pais verdadeiros. Vocês a carregaram, a trouxeram ao mundo, a amam. Biologia é acidente. Criação é escolha. E vocês já escolheram. Ele pausou. Mas preciso protegê-la. Preciso garantir que nunca seja vendida, nunca seja separada de vocês, nunca sofra por ser diferente. Como? Joaquim perguntou. Lúcio foi até sua mesa, pegou documentos que preparara. Estes são papéis de alforria. Para a Isabel. Ela é legalmente livre a partir de hoje. E estes? Ele pegou outros documentos. São para vocês. Helena, Joaquim, vocês também são livres. Os 3. Família completa. Livre. Helena quase deixou Isabel cair. O senhor está nos libertando? Estou, Lúcio confirmou. Mas com condições. Uma, vocês ficam aqui, trabalham para mim com salário justo. Não como escravos, mas como empregados. Terão casa própria, terra para plantar, respeito. 2. Nunca revelamos a verdade completa sobre Isabel para mais ninguém. Para o mundo, ela é filha de vocês, nascida clara por genética variável. 3. Quando ela crescer, damos a ela educação completa. Eu pessoalmente ensinarei a ler, escrever, matemática, tudo. Era oferta além de sonhos. Joaquim olhou para Helena, viu lágrimas de incredulidade em seus olhos. Por que? Ele sussurrou. Por que faz isso? Porque vi vocês se amando apesar de tudo que o sistema fez para destruir amor. Porque vi você, Joaquim, escolher ser pai quando não precisava. Porque vi você, Helena, sobreviver ao insuportável e ainda ter capacidade de amar. E por quê? Sua voz quebrou. Porque esta criança, seja ela quem for, merece chance que meu filho nunca teve. Merece viver. Merece ser amada. Merece ser livre. 5 anos se passaram. A fazenda Bom Retiro transformou-se. Lúcio, inspirado por sua decisão de libertar Helena, Joaquim e Isabel, começou o programa gradual de alforria para todos seus escravizados. Não podia libertar todos de uma vez. As leis e economia não permitiam. Mas um por um, família por família, ele oferecia caminhos para a liberdade. Isabel crescia como criança linda e curiosa. Aos 5 anos, falava português fluente com toque de Yorubá que Joaquim lhe ensinara. Aprendia a ler com Lúcio, que cumpria a promessa de educá-la completamente. Ela o chamava de tio Lúcio com afeição genuína. Mas conforme crescia, as perguntas vinham. Mãe, por que minha pele é diferente da sua? Pai, por que meu cabelo é diferente? Helena e Joaquim respondiam com verdades parciais. Famílias vêm em todas as cores, minha filha. O que importa é amor. Foi num dia de outubro de 1873 que tudo mudou. Isabel estava brincando perto do rio quando caiu e bateu a cabeça em pedra.
Não foi ferimento grave, mas sangrou bastante. Lúcio, que estava por perto, correu para ajudar. Ele pressionou o pano contra o corte, acalmou Isabel que chorava assustada, levou-a de volta para casa. Enquanto limpava o ferimento, algo estranho aconteceu. Isabel, meio delirante de dor e susto, murmurou: Mamãe Isabela? Estou voltando para você. Então olhou para Lúcio com olhos que pareciam reconhecê-lo de forma diferente. Papai? Por que você está triste? Lúcio gelou. Aquela não era a voz de criança de 5 anos. Era algo mais velho, mais consciente. Isabel, você está confusa por causa da batida. Mas a menina continuou, voz estranha. Eu estava no escuro. Depois vi luz. Tinha que voltar. Você prometeu que eu voltaria. Você prometeu. E então ela desmaiou. Quando acordou horas depois, era Isabel normal de 5 anos novamente, sem memória do que dissera. Mas Lúcio não conseguia esquecer. Nem Helena e Joaquim, que ouviram tudo. Naquela noite, os 3 adultos conversaram. O que aquilo foi? Helena perguntou, voz tremendo. Não sei, Lúcio admitiu. Mas não foi primeira vez. Às vezes ela diz coisas que criança de 5 anos não deveria saber. Nomes de pessoas que nunca conheceu. Lugares que nunca visitou. Como se... Ele parou. Como se fosse outra alma dentro dela, Joaquim completou. Sua alma perdida, voltando. Lúcio olhou para os dois. Vocês acreditam nisso? Realmente? Helena segurou a mão de Joaquim. Cresci ouvindo histórias de ancestrais, de espíritos que viajam. Minha avó, que veio da África, sempre dizia que morte não é fim, é transformação. Almas procuram corpos que precisam delas. Ela olhou para Lúcio. Talvez seu filho estivesse destinado a viver. E meu útero era caminho de volta. Não entendo completamente. Mas Isabel é especial. Sempre soubemos. Agora sabemos por quê. Então o que fazemos? Lúcio perguntou. Contamos a ela quando crescer. Talvez, Joaquim disse pensativamente. Quando estiver pronta. Quando puder entender. Por agora, ela é apenas Isabel. Nossa filha. Sua. Como dizer? Filha de alma, se não de corpo. Era verdade estranha, mas verdade mesmo assim. Isabel era filha de 3 pais de formas diferentes. Joaquim que escolhera amá-la, Helena que a gerara, Lúcio que providenciara a alma. Era família impossível, milagrosa, sagrada. Anos continuaram passando. Isabel crescia em menina excepcional, inteligente, compassiva, cheia de vida. Aos 10 anos, lia latim e francês. Aos 15, ajudava Lúcio tratar doentes na fazenda, mostrando talento natural para a medicina. Aos 18, era jovem mulher linda que virava cabeças, mas tinha coração apenas para conhecimento e ajudar outros. Helena e Joaquim tiveram mais 3 filhos, todos claramente seus biologicamente, com pele escura e traços africanos. Isabel os amava ferozmente, protegia como ursa, ensinava-lhes tudo o que aprendia. A família era núcleo de amor em mundo brutal. Lúcio envelheceu, cabelo ficando branco, corpo dobrando sob peso de anos. Mas ele encontrara a paz que buscará desde morte de Isabela. Transformará a fazenda inteira, em 1885, libertou todos os últimos escravizados, 3 anos antes da Lei Áurea. Pagou salários justos, distribuiu terra, construiu escola onde Isabel ensinava crianças da região. Foi em 1887, ano antes da abolição oficial, que Lúcio chamou Isabel para a conversa final. Ele estava doente, sabendo que não viveria muito mais. Há algo que precisa saber, ele disse. Sobre quem você é? De onde veio? Isabel, agora com 19 anos, sentou-se ao lado da cama dele. Sempre soube que era diferente, tio Lúcio. Sempre senti que havia mais na história. Lúcio contou tudo, sobre Isabela e o filho perdido, sobre marca de nascença, sobre nascimento impossível, sobre escolha de deixá-la ser criada por Helena e Joaquim.
Contou sobre momentos onde ela parecia lembrar vida anterior, sobre mistério que nunca foi completamente explicado. Isabel ouviu tudo em silêncio. Quando ele terminou, lágrimas corriam por seu rosto. Então sou. O quê? Sua filha? Filha deles? Algo entre. Você é Isabel, Lúcio disse simplesmente. Única, completa. Não importa como chegou aqui. Importa que está aqui. Que é amada por 3 pais de formas diferentes. Que tem chance de fazer diferença no mundo. E o que Senhor quer que eu faça com essa informação? Lúcio segurou a mão dela, mão que era igual à sua em formato, mas diferente em tudo mais. Quero que viva plenamente. Quero que use educação que recebeu para ajudar outros. Quero que lembre que amor transcende biologia, que família é escolha, que sistemas cruéis podem ser mudados uma pessoa de cada vez. Isabel beijou a testa dele. Vou fazer você orgulhoso. Todos vocês. Vou ser médica. Vou curar pessoas como o Senhor curou minha mãe naquela noite. Vou fazer diferença. Você já faz, Lúcio sussurrou. Desde o momento que nasceu gritando, você mudou tudo. Lúcio morreu 3 dias depois, pacificamente durante sono. Seu funeral foi atendido por mais de 200 pessoas, ex-escravizados que libertara, vizinhos que inspirara a mudar, crianças que Isabel ensinara. Foi enterrado ao lado de Isabela, e na lápide gravaram. Ele aprendeu que redenção é possível. Que amor pode existir em lugares impossíveis. Que uma vida pode mudar muitas. Isabel cumpriu promessa. Tornou-se médica, uma das primeiras mulheres negras a estudar medicina no Brasil, enfrentando preconceito duplo mas perseverando. Dedicou vida a servir pobres e ex-escravizados, cobrando pouco ou nada de quem não podia pagar. Casou-se com um homem bom que conhecia toda a sua história e amava-a mesmo assim. Teve 5 filhos, todos educados, todos criados para ver humanidade em todos. Helena viveu até os 70 anos, vendo netos crescerem livres. Joaquim até 75, sempre orgulhoso da filha que escolhera como sua. Ambos foram enterrados na fazenda Bom Retiro, que Isabel transformará em hospital comunitário após morte de Lúcio. E a história? A história foi passada através de gerações, cuidadosamente preservada. Hoje, em 2025, existem mais de 5.000 descendentes de Isabel vivos. Cada um conhece a história da bisavó que nasceu de amor impossível, que foi filha de 3 pais, que provou que família é mais que sangue. A Fazenda Bom Retiro ainda existe como museu e centro comunitário. Visitantes vêm de todo o Brasil para ouvir história. Ver documentos de alforria originais. Ver marca de nascença preservada em retrato a óleo de Lúcio e foto antiga de Isabel, provando verdade impossível. Guias contam história assim. Em 1868, escrava grávida foi vendida. Senhor que a comprou descobriu algo impossível no parto. E em vez de explorar essa descoberta, ele escolheu amor. Escolheu família. Escolheu humanidade. E dessa escolha nasceu legado que dura até hoje. Porque a história de Isabel não é sobre genética ou mistérios espirituais. É sobre amor que escolhe, não é escolhido. É sobre família construída, não herdada. É sobre 3 pessoas, Helena, Joaquim, Lúcio, que podiam ter deixado o sistema cruel destruí-los, mas escolheram criar algo lindo em meio à brutalidade. É sobre como um parto, momento mais vulnerável, mais humano, pode revelar verdades que mudam tudo. Pode mostrar que sob todas nossas diferenças superficiais, somos todos apenas humanos procurando amor, procurando família, procurando pertencer. E é lembrete de que às vezes, o que descobrimos não é o que esperávamos. Mas se respondermos com amor em vez de medo, com aceitação em vez de rejeição, com humanidade em vez de crueldade, podemos criar milagres. Isabel viveu até 1945, morrendo aos 77 anos. Suas últimas palavras, rodeada por filhos, netos e bisnetos, foram: tive 3 pais. Todos me amaram de formas diferentes. Todos me ensinaram que amor não tem limites, não tem cores, não tem regras. Apenas escolhas. E eu escolho amar todos vocês,
da mesma forma que fui amada. Impossível, completamente, eternamente. E quando fechou os olhos pela última vez, dizem que estava sorrindo, como se finalmente entendesse todo o mistério de sua existência, toda a magia de ter sido amada tão completamente por tantos. Esta é a história de como venda de escrava grávida revelou verdade impossível. E como essa verdade, em vez de destruir, criou família mais forte que qualquer sistema poderia quebrar. Há mistérios que não podem ser explicados. Há amores que não podem ser definidos. Há famílias que não podem ser categorizadas. E há legados que não podem ser apagados. Esta é a história de todos eles, e da menina que provou que impossível é apenas palavra. Do livro Almas Entrelaçadas, Histórias de Família na Era da Escravidão.